E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente está aqui em São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga, que fica aqui bem no meio do caminho entre Taubaté e Ubatuba. Bem pertinho de casa, né? É, Meia hora, 40 minutos. isso. E o nosso rolê hoje é conhecer essa cidade histórica. Vamos lá? São Luís do Paraitinga é uma cidade do interior de São Paulo, com pouco mais de 10 mil habitantes e fica a 174 quilômetros da capital. Foi fundada em 1769 por bandeirantes oriundos de Taubaté, Mogi das Cruzes e Guaratinguetá, e tornou-se cidade em 1857. O nome Paraitinga vem do tupi antigo, que significa rio ruim e claro, e São Luís faz referência ao padroeiro da cidade, São Luís, bispo de Tolosa. A cidade é um importante destino turístico da região do Vale do Paraíba, principalmente devido ao seu centro histórico e às suas tradições caipiras, como a Folia do Divino e o Carnaval das Marchinhas. Parece mentira, mas esse mesmo lugar em que nós estamos, há 15 anos atrás ficou assim. Dia 1 de janeiro de 2010, chuvas torrenciais elevaram rapidamente o nível do rio Paraitinga. O volume da água foi tão grande que o rio transbordou de forma avassaladora, atingindo principalmente o centro histórico da cidade. Hoje, São Luís do Paraitinga se reergueu e grande parte do seu patrimônio foi restaurado. A reconstrução foi um processo lento e desafiador, mas demonstrou a resiliência dos moradores e o compromisso em preservar a identidade da cidade. Esse é o Mercado Municipal. Ele foi construído em 1902 e possui uma forma de um quadrilátero todo em arcadas, com a parte central inteiramente descoberta, espaço que se destina à venda e troca de mercadorias. O Mercado Municipal funciona como um ponto de encontro entre a população urbana e rural, além de ser um local de divulgação da música da região, já que aqui são realizadas diversas apresentações artísticas. Recentemente restaurado, oferece ao visitante ótimas opções de compras de artesanato e produtos típicos da região. Por toda a região do Centro Histórico, podemos ver esse tipo de construção. Aliás, o Centro Histórico de São Luís do Paraitinga é tombado como Patrimônio Histórico Nacional, devido às suas mais de 450 construções da arquitetura colonial portuguesa. Andamos um pouquinho e encontramos a Capela Nossa Senhora das Mercês. Ela é a mais antiga edificação da cidade e foi construída em 1814. Ela era assim antes da enchente de 2010. E ficou assim, toda destruída. A capela foi totalmente reconstruída em 2011, voltando a ter a sua aparência original. Dentro da capela, dá para ver que mesmo com a enchente, conseguiram preservar algumas paredes de taipa de pilão.
Ao lado da capela temos a Ladeira das Mercês, feita pelos escravos, calçada de pedras retiradas do rio Paraitinga. Tem um painel de azulejo e chafariz, que integra o projeto Resgate da Memória. No topo da ladeira encontramos essa casa, que na reforma deixaram exposto como a construção foi feita. Atravessando a rua, a gente já dá de cara com a Casa Oswaldo Cruz. Sim, o Oswaldo Cruz que você está pensando. O médico sanitarista mais famoso do Brasil. Você sabia que ele era luisense? Sim, ele nasceu nessa casa no dia 5 de agosto de 1872. Lembra da revolta da vacina em 1904? Eu tenho certeza que você estudou isso na aula de história. Pois é, na época o surto da varíola estava crescendo e ele tentou promover a vacinação em massa da população. Foi quando estourou a Revolução Popular. A Casa Oswaldo Cruz foi o primeiro bem tombado em São Luís do Paraitinga pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM. Foi construída em 1934 e é uma construção térrea com paredes externas de taipa de pilão e internas de pau a pique. A construção virou referência histórica e já abrigou um centro de saúde, um centro de cultura e uma biblioteca ao longo do tempo. No interior, encontramos oratórios, móveis antigos, fotos do Oswaldo Cruz desde a sua infância e muitos registros e fotos que contam um pouco da história da cidade. E o Carnaval luisense não poderia ficar de fora. O museu tem uma sala dedicada a ele. Você sabia que o Carnaval das Marchinhas chega a trazer a São Luís do Paraitinga cerca de 150 mil folhões nos 5 dias de festa? É quase 15 vezes a população da cidade. Conhecido no Brasil e fora dele, o Carnaval luisense é elogiado na imprensa todos os anos. Inclusive já foi destaque no jornal The New York Times. O jornal americano mencionou o Carnaval como um dos melhores do interior do Brasil, destacando sua atmosfera única e seus blocos tradicionais. E se engana quem acha que o Carnaval é a festa mais importante da cidade. Para os moradores de São Luís do Paraitinga, é a Festa do Divino. A Festa do Divino Espírito Santo em São Luís do Paraitinga é uma mescla de comemoração religiosa e folclórica. Com mais de 200 anos de história, marcando a descida do Espírito Santo 50 dias após a Páscoa. A pomba branca representa o Espírito Santo e as cores vermelho, branco e azul são símbolos importantes da festa. Na festa é servido o afogado, um prato típico, que é um ensopado de carne com batatas, e sua distribuição é um dos momentos mais aguardados. Essa sala é uma demonstração do Império do Divino. O Império é uma sala de oração e silêncio. É o ponto de maior concentração durante as comemorações da Festa do Divino. De modo geral, escolhe-se uma casa na qual uma sala será decorada e ornamentada com tecidos de cetim nas cores do divino, vermelho e branco, e dourado. É neste local onde os fiéis, moradores e visitantes dão as suas maiores demonstrações de fé ao divino. Saímos do museu e descemos essa ladeira, que dá nos fundos da Igreja Matriz São Luís de Tolosa. Subimos mais uma ladeira e chegamos no Largo do Teatro, um cruzamento rodeado por casas pitorescas e onde se encontra a Igreja do Rosário, construída no final do século XIX.
A Igreja Nossa Senhora do Rosário foi construída no século XIX, em estilo barroco. Ela teve sua arquitetura modificada em 1920 pelo padre italiano Monsenhor Ignacio Gioia, que lhe deu a aparência atual, um estilo eclético predominando o gótico decadente. Possui paredes em tijolo maciço com alicerce de pedras da região. A lateral direita da igreja é cercada por um muro de pedras construído por escravos. Nos fundos da igreja existe um cemitério, onde estão enterrados os membros das famílias tradicionais da cidade. E voltamos para a igreja matriz. Dedicada a São Luís, bispo de Tolosa, padroeiro da cidade, ela foi construída no século XIX. E olhando para ela, é impossível não lembrar da triste cena da torre despencando na enchente. Mas hoje a matriz está assim, linda. Não conseguimos entrar, pois estava fechada. Mas só de olhar por fora já dá um quentinho no coração. Do outro lado da Praça Oswaldo Cruz, encontramos o prédio da Prefeitura Municipal, uma construção do século XIX em estilo arquitetônico neoclássico, um dos muitos prédios históricos que também passou por uma reforma após a enchente, e hoje tá assim. E esse foi o nosso dia conhecendo um pouquinho de São Luís do Paraitinga. Comenta aqui embaixo se você já conhecia São Luís e o que você achou do vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, ele ajuda muito o nosso canal. Até o próximo vídeo!